palavra do Senhor vai nos dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que põe um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra em Isaías, ela fala com o povo de Israel, que estavam cativos na Babilônia, onde foram levados ali para que reconhecessem que Deus é o único Deus. Eles foram tirados da terra que o Senhor havia prometido a eles. Porque ao invés de adorar a Deus, ao invés de adorar aquele que os colocou ali, eles adoravam deuses estranhos, faziam coisas que desagradavam os olhos do Senhor. Por muitas vezes é assim que Deus faz com nós. Ele nos permite que chegue a aflição, a tribulação, a angústia, a perseguição, e por muitas vezes chegamos a um estado de cativeiro, onde ali pessoas nos oprimem, nos tratam como se fôssemos escravos. E por que Deus permite isso? O povo de Israel, ele viu tanto milagre, presenciou tanta coisa que Deus fez por eles, pelos seus antepassados, que se eles parassem para analisar tudo o que Deus já tinha feito por eles, eles jamais pensariam em se dobrar a criaturas, a coisas fabricadas por mão de homens. Se Deus é o nosso Criador, por que então vamos adorar algo que nós mesmos criamos? Seria a criatura maior do que o Criador? Por muitas vezes, ao invés de darmos honra, glória para aquele que faz todas as coisas, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos mantém de pé, por muitas vezes damos glória, damos honra àquele a quem não merece. E quando perdemos aquilo que foi o próprio Criador que nos colocou na mão, a tendência é reclamarmos, a olharmos para trás e tentar: ah, mas que saudade daquele tempo, ah, se fosse assim, ah, se fosse, ah, mas como eu era feliz, ah, como era assim, como era assado. Por muitas vezes é bom refletirmos nas coisas que perdemos para entendermos o porquê perdemos, para que venhamos a aprender com nossos erros e fazer diferente. Mas por muitas vezes visitamos o nosso passado e nos hospedamos lá, ficamos lá, porque pensar no passado, ficar no passado, é mais cômodo do que viver o presente, do que reconhecer o porquê que saímos daquela zona de conforto e viemos para um lugar de tribulação. Queridos, tem uma coisa que eu sempre falo, que Deus ele nos faz perder para não nos perder. Porque coisas aqui vêm e vão.
Mas por muitas vezes nos atemos em coisas tão insignificantes que esquecemos quem foi que nos deu, quem nos colocou talvez num lugar, numa posição de honra. Por muitas vezes glorificamos a homens que são falhos, por muitas vezes damos a honra a pessoas, a coisas, a circunstâncias ou até mesmo a força do nosso braço. Queridos, se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse a misericórdia daquele que nos chamou, o que seria de nós? Temos que ter em mente que tudo que passamos é proveitoso. Aí você fala, o que é proveitoso? Eu estou sendo perseguido. Sim, queridos, é na nossa perseguição. É naquele momento em que estamos passando por dificuldades, estamos passando por momentos difíceis, é que temos que parar para refletir onde foi que erramos, se erramos e por que estamos naquela situação. Se for o caso que erramos, temos que consertar. Voltar atrás no tempo, em nossa mente, para entendermos o que foi que fizemos de errado e corrigir, aprender com os nossos erros e não tornar a repetir eles. Mas por muitas vezes é mais fácil pôr a culpa em Deus, nas pessoas, nas situações, do que admitir que nós fomos os errados. É mais fácil arrumar alguém para pôr a culpa do que admitir que fizemos sim errado. Porque a partir do momento que o homem reconhece que ele errou, ele dá o primeiro passo. Quando ele consegue enxergar que ele não estava agindo certo, é o momento, é o ponto crucial para a mudança. Mas não adianta dizer, eu sei que eu errei sim, mas não ter atitude de mudança. Porque para que as coisas mudem, nós precisamos mudar. As nossas atitudes têm que ser diferentes, se queremos ter um resultado diferente. Por muitas vezes reclamamos da situação, mas não damos um passo em direção à mudança. Por muitas vezes Deus nos mostra o caminho. Deus nos dá a direção. Mas ficamos olhando para o passado, porque vamos visitar e viramos reféns de um passado que já, a palavra já diz tudo, passado. Devemos olhar para lá apenas para nos lembrar da onde saímos, o que fizemos de errado, para não fazer de novo. A palavra nos diz aqui que Deus quer fazer coisas novas, que há uma luz surgindo e Ele nos pergunta, porventura, você não está percebendo? Por muitas vezes está à frente dos nossos olhos e nós não conseguimos ver que Deus, Ele tem coisas maiores, melhores. E por muitas vezes ficamos nos lamentando, mas por que aconteceu assim? Mas se fosse diferente? Mas se isso? Mas se... Deixa o mais se para lá e viva o novo de Deus para a tua vida. A Bíblia nos diz assim que basta a cada dia o seu mal, mas tem pessoas que trazem coisas lá do passado, bagagens que já deveriam ser descartadas.
no ato. Porque quando levamos bagagens de hoje para amanhã, e de amanhã para o próximo dia, vai chegar um dia, querido, que você vai tropeçar e você vai cair. Porque o peso é tanto que chega a sucumbir. Mas Deus nos convida a olhar para frente, a ver que o novo dele está prestes a entrar na nossa vida. Eu falo aqui com pessoas que estão tão presos no passado, que não conseguem enxergar, olhar para frente, que parece que virou e ficou. Mas hoje, Deus te chama a atenção para você largar o passado, porque é lá que ele deve ficar, no passado, e viver um novo de Deus, aqui, no presente, daqui para frente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas bem que Deus podia dar um jeitinho para mim entrar de volta naquele emprego, porque lá eu ganhava tão bem, lá era bom. Mas eu queria de volta aquele relacionamento que fracassou. Deus podia fazer isso, fazer aquilo, mas querido, Deus tem coisa melhor para você. Deus tem algo maior, melhor. Sempre que Deus te permitir perder algo. Eu não estou falando quando Deus coloca na tua mão e você joga fora. Eu estou falando de quando Deus permite que aquela porta se feche, é porque Ele tem uma outra maior para você. Você só precisa caminhar em direção a essa porta. Você só precisa de obediência. Por muitas vezes Deus não nos pede sacrifício. Ele nos pede obediência. Mas por muitas vezes agimos com tanta teimosia, agindo pela nossa própria vontade, pela nossa cegueira, que não ouvimos quando Deus ele nos orienta e nos ordena a entrar para outra porta, a porta que Ele preparou para nós. Deixe o que passou para trás. Olha para Jesus. Vem surgindo uma luz no teu caminho. Deus abre essa porta para você passar, você precisa entrar, você precisa passar por ela, porque ela já está aberta. Coisas novas vão começar a surgir. O melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida, na tua vida, querido. Mas você precisa deixar ir aquilo que já não te pertence mais. Você precisa se libertar, deixar ir aquilo que já não serve. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele abre porta até mesmo onde não tem parede. Ele faz fluir rios onde não há possibilidade, onde há seca. Ele faz brotar águas. Deus, Ele faz um caminho no deserto para você passar. O que seria demasiadamente difícil para o nosso Deus? O que é impossível para Ele? Nada, queridos. Coloca a tua fé em ação. Acredita quando Deus diz para você olhar para frente. Olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Prossigamos para o alto. Deixa hoje o Espírito Santo desatar essas correntes que te prendem ao passado, que não te deixam andar. Deixa Deus
soltar essas amarras que te impedem de seguir para o novo. Deixa Deus agir de forma que Ele possa transformar esse deserto, que Ele venha transformar essa terra seca, fazer brotar águas cristalinas na tua vida. Mas você precisa dar lugar para que Ele venha agir na tua vida. Você precisa querer o novo de Deus. Dá espaço para Ele agir e você vai ver a tua vida mudar. Amém, queridos?